Olá, estamos começando o FloripaCast, o podcast da Câmara Municipal de Florianópolis, sempre abordando assuntos de relevância para a nossa população, principalmente aqui da capital catarinense, do nosso estado de Santa Catarina, e você que nos acompanha através das redes sociais, também do Brasil e do mundo. Hoje trazemos um assunto que fala da eficiência administrativa no setor público por meio da inovação tecnológica. E para a gente falar sobre este assunto aqui no programa de hoje, recebendo o nosso querido Alan da Silveira, especialista em políticas públicas da Companhia de Impacto. Alan, obrigado por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para estar com a gente aqui, trocar uma ideia legal. Eu que agradeço, estou muito feliz de poder estar falando no FloripaCast, né, de poder estar conversando com a população catarinense, com a população de Florianópolis sobre uma temática tão importante. E, bom, estar aqui na Ilha da Magia é sempre uma alegria, para falar de um tema tão bom é mais alegre ainda. Esse sotaque vem de onde? Sou de Petrolina, Pernambuco, a capital do sertão, tá? Sou um defensor da minha cidade, mas um cidadão aí do Brasil. Então, quanto tempo aqui em Floripa já? Não moro em Floripa, moro em São Paulo, mas atuando aí num grupo empresarial que tem um dos seus braços aqui em Floripa, então passando um tempo aqui. Já no ano passado eu vim mais tempo em Floripa do que para minha casa, então já estou quase sendo um cidadão daqui, tá? A Floripa e Sertão tem muita coisa diferente, né? Tem, bastante. Mas tem gente feliz e alegre, tá tudo igual. Conhecesse muita gente da tua terra aqui em Floripa, porque tem muita gente de fora, né, cara? Muita gente fala, né, que tem muita gente chegando, Floripa está crescendo, né, muita gente, essa confluência de culturas e tudo, mas não conheci nenhum sertanejo ainda não. A tecnologia também acaba juntando pessoas, né? Eu acho que isso, hoje em dia, a gente já está tendo que participar de uma bolha, podemos dizer assim, que antigamente era só para alguns, mas que agora todo mundo tem que se adaptar. Eu queria que tu falasse um pouquinho, até para as pessoas poderem entender, o que é a Companhia de Impacto que tu trabalhas e que está aí com esse grupo que vai trazer uma novidade aqui também para Florianópolis. Perfeito. A Companhia de Impacto é um grupo empresarial, é o primeiro grupo empresarial 100% de impacto do Brasil, que reúne diferentes empresas, entre elas alguns Impact Hubs. Então, Impact Hub São Paulo, Impact Hub Floripa, Impact Hub Cuiabá e Impact Hub Porto Alegre se juntaram e estão conversando e trabalhando com foco no desenvolvimento territorial e com foco em trazer impacto para o Brasil. E um desses espaços é o Impact Hub Floripa, um desses primeiros Impact Hubs no Brasil, que completou esse mês, no dia 1º de abril, 11 anos de existência aqui na capital catarinense. Como é que é Florianópolis no cenário nacional, quando a gente fala de tecnologia, se fala muito da capital do silício, como é que tu trabalhas isso? E como é que tu vê isso também, já que tu gira bastante o Brasil, né? Sim, Florianópolis é referência. Quando a gente fala de inovação tecnológica, quando a gente fala de startups no Brasil, geralmente falam de Florianópolis. Eu acho que houve um trabalho impressionante e muito bom de conexão entre o trabalho que o governo, seja ele estadual, municipal, seja instituições privadas e instituições que atuam nesse entremeio ali, como o Sebrae e instituições do Sistema S, conseguiram se juntar e desenvolver um ecossistema impressionante, que é o ecossistema da capital, o ecossistema de Florianópolis, que hoje, sem sombra de dúvidas, é referência. Nós temos uma quantidade impressionante de empresas de base tecnológica que nascem aqui em Florianópolis. É considerada pelo Congresso Nacional a capital das startups do Brasil, né, essa capital do silício, justamente porque consegue facilitar a vida do empreendedor no desenvolvimento de empresas de base tecnológica. Hoje, Florianópolis é referência nisso. Quando você esteve aqui na capital a primeira vez, que foi conhecer ali o polo tecnológico, como é que foi esse teu primeiro impacto ali? O impacto começou já quando eu pousei, que a primeira vez que eu cheguei em Floripa, você imagina, eu morava numa cidade, fazia 40 graus, 35 graus, estava no inverno, eu vim no Startup Summit, e eu não trouxe casaco. Tive que viver da ajuda de alguns amigos aí que me emprestaram alguns casacos. E já tive esse impacto aí de um frio. Um frio.
Mas eu fiquei impressionado. É como se a gente tivesse em outro mundo, assim. As conversas, os diálogos, eu atuei muito para o desenvolvimento do ecossistema do Sertão, né, da minha cidade. Quando a gente conhece isso em Floripa, é sempre impressionante a forma e o impacto que nos traz. Assim. Foi muito bacana conhecer algumas experiências, como a CAT, conhecer algumas experiências de políticas públicas, alguns hubs que atuam nessa conexão entre as diferentes instituições, como o próprio Impact Hub Floripa, seja ele lá no Sapiens Park, seja ele no Prima. Tudo isso foi muito, muito impressionante. Acho que a palavra que resume foi ver como as conexões ajudam no desenvolvimento. Quem tem muita ligação com a tecnologia que assiste a gente, tanto na TV ou nas nossas mídias, né, sociais, já tem um pouco mais de conhecimento com algumas palavras, com alguns sistemas em relação a isso. Mas tem muita gente leiga, né? Então, dentro desse processo da inovação tecnológica, principalmente agora que entra dentro do setor público, que a gente vai falar sobre isso, aparece muito essa palavra hub, né? Para quem é leigo nesse assunto, explica um pouco o que significa isso, essa palavra surgiu, como é que é isso? Perfeito. Um hub, ele é um espaço de conexão. Imagine que nós estamos dentro de um ambiente, por exemplo, a Câmara Municipal aqui, e nós temos diferentes instituições que estão nesse espaço. Então, nós temos empresas que trabalham com tecnologia, nós temos o governo, nós temos instituições que atuam para comunicação, como o FloripaCast, nós temos diferentes instituições atuando dentro de um espaço. Um hub é justamente esse espaço que garante essa conexão, que influencia essa conexão. Então, nós temos hubs que podem ser hubs de avião, quando a gente fala, por exemplo, de Campinas, que é o hub da Azul, porque diferentes voos chegam nesse espaço e de lá saem para outros. Quando a gente fala de hub de inovação, de tecnologia, nós estamos falando de diferentes instituições que chegam nesse espaço e dali constroem ou desenvolvem outras coisas que impactam em outros locais. O hub é esse espaço de conexão, é um espaço de troca entre diferentes instituições que falam de diferentes formas, com diferentes públicos, mas com o mesmo propósito. Sempre, então, que a pessoa ouvir falar essa palavra é porque tem a conexão envolvida no meio de alguma forma, né? Exatamente. Certo. Esse é o bacana, assim, esse que é o interessante quando a gente fala de um hub. É o espaço de conexão, um espaço de troca. A gente conversou antes ali sobre esse polo tecnológico, né, essa capital do silício, que se fala muito em Florianópolis, e o que a gente percebe muito para quem mora aqui, ou até mesmo na região metropolitana, é que parece que as pessoas de outros estados conhecem mais esse investimento, né, esse suporte que tem o polo tecnológico do que os próprios moradores da capital, que muitas vezes nem sabem que existe, né, cara? Que engraçado isso. Por que tu acha que isso acontece muito? Eu acho, e isso não é só uma coisa de Floripa, sabe? Por exemplo, a gente fala do Porto Digital lá no Recife, que é também um desses espaços públicos de muita influência, conhecido fora. E algumas pessoas, alguns espaços acabam não conhecendo dentro mesmo. E quando a gente olha, por exemplo, para Florianópolis e qualquer outro local que seja referência nisso, e a gente percebe que tem regiões que desconhecem, a população que desconhece, vai muito da ideia de que quando a gente fala de tecnologia, acaba ficando numa bolha. Tá falando de tecnologia, não é comigo, tá falando de inovação, não é comigo, e isso vai ficando numa bolha. Eu acho que um dos primeiros passos para romper isso é desmistificar a ideia de que inovação é só tecnologia. Quando a gente está em Floripa, que a gente fala de inovação, a gente está falando de tecnologia, mas está falando também de solucionar problema. Acho que esse é o ponto principal. Faz parte desconhecer e faz parte gente de fora conhecer mais, porque acaba ficando numa bolha, num espaço. Mas a atuação desses hubs de conexão, seja do Impact Hub, seja do Estação Pública, vem muito com esse propósito de furar essas bolhas, de mostrar para outros grupos, outras pessoas, outras personas,
de que a inovação não é só a tecnologia e dá para você olhar e falar, interessante, eu acho que dá para trabalhar aqui. A gente já fez aí meio que um bate-papo para poder introduzir, né, para as pessoas começar a entender o assunto de hoje. E a gente vai falar dessa nova tecnologia, essa inovação dentro do poder público, né? A partir de quando, assim, pela tua visão, a partir de quando começou esse processo inovador de que realmente o poder público viu que tinha que se adaptar a essa nova tecnologia, assim? Boa, é uma excelente pergunta. Eu acho que o primeiro passo é falar novamente de que inovação não está só ligada ao uso de inteligência artificial, não está só ligada a um aplicativo. Inovação é você olhar de forma criativa e diferente para solucionar um problema, entender o problema para solucionar esse problema. E eu acho que o mundo inteiro começou a observar que precisava colocar os seus estados no século XXI. Porque o que acontecia? A gente tinha uma coisa que a gente comenta sempre dentro da política pública, era que a gente tinha, e a gente, em alguns locais, em alguns momentos, a gente tem ainda, um Estado burocrático, ainda fechado numa visão do século XIX sobre como olhar para o poder público, com soluções do século XX, vivenciando problemas complexos do século XXI. Então você acabava gerando uma crise de reconhecimento, uma crise de como olhar para o Estado, e isso gerava desconfiança na população. Chegou um determinado momento que tanto o legislador, seja ele brasileiro ou do mundo, entendeu que, bom, eu acho que eu preciso, para solucionar esses problemas complexos, eu preciso colocar o meu Estado no século XXI, porque são problemas do século XXI com soluções do século XX que eu não consigo solucionar. Então, nos últimos 5, 10 anos, a gente, principalmente no Brasil, nós tivemos um mergulho maior em que o legislador brasileiro, o governo brasileiro começou a trazer legislações que dessem facilidade para os governos começarem a olhar para a inovação. Porque quando a gente fala de solucionar problemas complexos, a gente precisa dar também a confiança para o servidor se sentir confiante para solucionar esses problemas do século XXI com ideias do século XXI. Quando a gente tem um Estado engessado, burocrático, o servidor fica com receio, né? Pô, será que eu posso fazer isso? Então, desde 2016, principalmente, na verdade o Brasil já há muito tempo vem fazendo seu processos, instituindo processos de desburocratização, de inovação pública, mas a partir de 2015, 2016, a gente teve uma série de legislações, seja o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, 2019, 2021, o Marco Legal das Startups, a nova Lei de Licitações, tudo isso foram legislações que foram dizendo para o servidor e para o Estado, olha só, dá para inovar, existem processos interessantes e você se sinta seguro para buscar soluções para esses problemas complexos que a gente está vendo. Então, nos últimos anos, 10 anos, o governo do Brasil e de outros países começaram a entender que precisavam trazer o Estado para o século XXI, porque nós tínhamos problemas do século XXI para solucionar. E agora eu acho que Florianópolis vai dar um novo passo, né, para consolidar também a sua posição desse polo de inovação que a gente fala, e agora a inovação pública, em termos nacional, com o lançamento dessa estação pública Sapiens. Fala um pouquinho para a gente, que a gente conhece o Sapiens Park, né? Fala-se muito dessa situação, mas agora vem com uma estação pública, né, direcionada para essa área, né? Fala um pouco para a gente o que pretende se fazer ali. Isso. O Impact Hub Floripa, junto com os seus, com seus parceiros, como a Exas, 8R e a partir do apoio da Softplan, iniciaram o desenvolvimento e a construção da estação pública. A estação pública é o hub de governo inteligente, que busca ser esse espaço de conexão entre o setor público e empresas que trabalham soluções para o setor público. Além disso, de especialistas que estão olhando para esses problemas complexos. A estação pública busca ser esse hub de conexão entre todo esse ecossistema que olha para os problemas complexos que a gente vivencia nos governos.
E ela vai funcionar no Sapiens Park, que é um espaço referência hoje no Brasil de conexão que a gente estava falando, né? Esse hub que conecta diferentes instituições. A estação pública se posiciona nesse hub para conectar todos esses ambientes, todos esses ecossistemas, em prol de um governo inteligente e um governo eficiente. Nós vamos iniciar as operações no dia 22 de abril, no momento em que nós vamos ter uma formação para servidores públicos pela manhã e um momento solene de abertura e início pela tarde, se posicionando como esse espaço de conexão e de formação e de desenvolvimento dos servidores e de quem faz o governo. Quando você fala de servidores públicos, serão os servidores públicos do governo do Estado ou terá uma participação, por exemplo, com as prefeituras, municípios? Como é que é isso? Não, qualquer servidor público que tem interesse pode participar dessa formação no dia 22. Nós vamos fazer uma formação de inteligência artificial para os servidores. Inteligência artificial utilizada no governo. É uma forma de treinar o servidor para como atuar e como utilizar essa nova tecnologia. E qualquer servidor pode participar, seja o governo estadual, seja dos governos municipais. A estação, ela surge como esse espaço para conectar o serviço público e o governo com quem constrói essas soluções, né? Seja as startups, as empresas bastante tecnológicas. E quando a gente fala de servidor, quando a gente fala de governo, nós estamos falando dos servidores do governo de Florianópolis, mas nós estamos falando de Santa Catarina, do sul do Brasil e do Brasil. E quando a gente fala de Floripa, olhando para a inovação e startup, é naturalmente um polo nacional de inovação. E com a estação pública, que é esse primeiro espaço de conexão da inovação com o setor público em Florianópolis, nós estamos também posicionando Floripa como esse espaço nacional de inovação pública. Então, a estação ela é aberta para todos. O servidor público, de repente, que está nos assistindo, deve estar pensando assim, será que é para o servidor público só que da área tecnológica ou é o servidor público que atua em qualquer ramo na sua profissão ali dentro do seu trabalho, da sua câmara, da sua secretaria? Boa. Qualquer servidor de qualquer área. Você tem a oportunidade, você tem a liberdade de estar nessa formação, mas de entender uma coisa essencial, que a inovação não é só para quem trabalha tecnologia, a inovação é para todo mundo. Você atua hoje como servidor dentro da Secretaria de Saúde. Constantemente você vivencia problemas complexos. Você atua hoje na Secretaria da Juventude. Constantemente você vivencia problemas complexos. Olha, nós, servidores públicos, nós temos constantemente problemas acontecendo. Faz parte do serviço público que a nossa missão, no fim, é desenvolver territorialmente, ajudar a desenvolver as pessoas. Então, nós vivenciamos problemas. E, como eu disse, inovação não é só tecnologia. Inovação é ajudar a solucionar problemas complexos. Então, qualquer servidor de qualquer área pode ser um servidor inovador. Na verdade, já é um servidor inovador. Agora, você pode... na prática, né? Na prática, vivencia constantemente, busca constantemente solucionar problemas ali que vai acontecer. Uma dúvida que fica, muitas vezes, é tu capacitar esse servidor e os governantes não darem a estrutura necessária ou a estrutura que realmente precisa para que eles desenvolvam um bom papel, né? Uhum. Como é que tu vê isso? Isso tem que caminhar junto? Os governantes eles têm que se adaptar primeiro para depois capacitar? Ou vocês já estão dando essa oportunidade para que eles vejam que realmente esse é o caminho? Como é que tu vê isso? Assim? As duas coisas podem andar em conjunto. Então, capacitar o servidor, ter um servidor preparado para os problemas do século XXI é muito importante, é essencial dentro desse processo. Tem uma pesquisa da OCDE de 2017 que eles observaram como os servidores de diferentes governos nacionais, né, do mundo, que são governos referência na inovação, como eles se desenvolviam, do porquê eram base desse processo de inovação. E apareceram algumas skills, né, algumas atuações que eles precisavam desenvolver para ser um servidor inovador. Dentre elas, existia conexão e uma adaptabilidade ao erro.
Porque a gente entende que muitas vezes nós somos preparados, formados e tudo, e temos espaços não tão equipados, nós temos espaços que galgam percursos diferentes, em tempos diferentes. Um servidor inovador, um servidor bem preparado, consegue ir se adaptando a esses processos, né? Então, é muito importante, é essencial formar o servidor, e é muito importante, ao longo disso, a gestão pública também ir se inovando, trazendo novas ferramentas para ajudar e auxiliar isso. Claro que caminham de formas diferentes, mas que ao longo do tempo elas precisam se igualar ali nesse processo. O Brasil é um país muito grande, né? Dimensões muito grandes, e a gente sabe que existem muitas diferenças, norte, nordeste, sudeste, o sul, principalmente, um pouco mais, às vezes, desenvolvido, que se fala, né? Em relação a alguns pontos. Chega a ver isso também, que hoje em dia tem diferença até mesmo nessa inovação tecnológica no setor público, diferença de região? Olha, como você disse, nós temos um país gigantesco, um país de dimensões continentais, e nós temos diferentes gestões solucionando problemas de formas diferentes. De problemas diferentes. De problemas diferentes. Então, uma das coisas que a gente sempre fala, tem uma coisa que a gente trabalha muito no Impact Hub, que é o processo de CPSI, Compras Públicas de Solução Inovadora. E toda vez que a gente fala com o servidor, a gente traz um ponto, que existe um problema, que pode ser um problema que acontece hoje, por exemplo, em Florianópolis, e acontece lá em Cabrobó, uma cidade do interior de Pernambuco. É o mesmo problema. Só que nós estamos falando de um problema complexo, que se a gente mergulhar nele para entender as causas, a solução que acontece, que é desenvolvida lá em Cabrobó, não vai conseguir solucionar em Florianópolis. E aquilo que a gente desenvolve em Florianópolis para solucionar esse problema, não vai conseguir solucionar lá. Porque são caminhos diferentes que levaram a isso. Então, as gestões e as gestões públicas, elas também passam por isso. Então, nós temos uma abertura maior, uma mentalidade maior de desenvolvimento para a inovação em alguns governos e em outros que precisam ser trabalhados. Mas nós temos dois polos em regiões diferentes, distantes, e que continuam sendo referência, como é o polo de Florianópolis e é o polo do Recife. São duas cidades distantes. E engraçado, acontece numa ilha, a ilha do Recife, que é o Porto Digital, e a ilha de Florianópolis. Completamente distantes, completamente diferentes, mas que são referência em gestão da inovação nessa área. Então, justamente por termos esse país continental, nós temos governos que olham de uma forma, governos que olham de formas diferentes para solucionar esses problemas complexos. Tu acredita que esses governos que não se adaptarem ou não optarem pela inovação tecnológica vão ficar para trás? Vão sofrer um bocadinho para os próximos anos. Acho que o principal é olhar para a mentalidade, entender e se abrir para essa oportunidade de mergulhar nessas oportunidades de inovação, de entender que o governo do século XIX, burocrático, está ficando para trás. Nós estamos vivenciando constantemente problemas complexos que precisam de olhares rápidos, ágeis e do século XXI. Nós estamos aí constantemente passando por problemas do clima, mudança climática, segurança, tudo isso. Nós precisamos desenvolver cidades que são inteligentes, mas que são também resilientes a esse processo. E nisso é preciso, então, esses governos mergulhem na inovação como parte desse processo. E essa inovação tecnológica, ela entra em três vertentes, três pontos muito importantes. Agilidade, menos burocracia e economia dos cofres públicos, né? Uhum. É por aí, né? Exatamente. Quando a gente fala de agilidade, é aquilo que eu tenho comentado. O governo precisa responder de forma rápida e ágil para problemas que estão cada vez mais complexos. Então, essa agilidade passa desde a formação do servidor na ponta até a contratação de diferentes soluções para testar num processo desse. Quando a gente fala... quais foram? Redução dos custos, Isso. né? Redução dos custos e da burocracia. Redução de custos, olha, todo mundo tem acompanhado os noticiários, é preciso, é necessário você observar os gastos. Tanto que, quando eu falei lá do marco legal das startups,
quando o legislador olha e diz, olha só, governo, você pode testar inovação, pode solucionar problemas complexos, ele estabelece um limite máximo. Ele diz, olha, você tem 1.600.000 para gastar. Por quê? Porque se eu vou testar uma solução para um problema complexo, eu posso gastar menos por entender que se der muito certo, eu vou trazer uma economia. Nós temos em Santa Catarina um exemplo brilhante do uso de um CPSI, que é um Compras Públicas de Solução Inovadora, que aconteceu em Joinville com a Companhia de Águas. Eles investiram, se eu não me engano, R$35.000 num teste desse dentro do marco legal das startups e está gerando uma economia de R$2 milhões nesse processo. Veja como a inovação consegue ir trazendo formas de melhorar o gasto público, né? Evitar um dispêndio do erário público. E a redução da burocracia é essencial nesse processo de trazer o Estado para o século XXI. A burocracia gera desconfiança, a burocracia gera barreiras para o desenvolvimento econômico, territorial e social que precisam ser desmembradas, né? A gente precisa desburocratizar e esse processo de inovação na gestão passa por isso. A gente falou de muita coisa interessante, muita coisa importante, muita coisa positiva, mas existe algum risco? Existe. Alguma contraindicação? Como é que é isso? Quando a gente fala de inovação, nós estamos falando de risco. É preciso se atentar a isso. Existem riscos, mas existe risco natural em qualquer área dentro da gestão pública. Mas na inovação, existe um risco porque você vai estar testando uma coisa nova, você vai estar utilizando uma coisa nova. Se não houvesse risco, não era inovação. Você está fazendo o mesmo a todo momento e seguindo o mesmo caminho a todo momento que não tem risco nenhum. Mas uma das skills que a gente falou de um servidor e de um governo inovador é entender que errar faz parte. A gente só precisa errar aos poucos. Existe um negócio que a gente chama dentro da inovação que é o mínimo viável para aquilo dar certo, né? Para solucionar um problema. Essa ideia de fazendo aos poucos para solucionar um problema, eu testo aqui um pouco, não deu certo, eu faço uma mudança, testo aos poucos, é uma forma de diminuir os impactos de um erro ou de um problema e mesmo assim conseguir solucionar esse problema complexo sem gerar um gasto maior para o erário público. Não necessariamente, por exemplo, se der errado alguma coisa, sei lá, numa cidadezinha lá do interior da Bahia, e o mesmo processo que seja feito aqui ou numa cidade gaúcha, sei lá, vai dar errado também. Isso não tem essa... Não. Né? Porque é isso, são problemas diferentes, são problemas que podem ser parecidos, mas tem nuances diferentes. Então pode dar errado lá e pode dar certo aqui. Mas uma coisa... Assim, a dúvida que eu tenho é, por exemplo, eu estou resolvendo fazer uma inovação tecnológica aqui na área do jornalismo. Uhum. Aí eu vou lá e pesquiso e vi que isso foi feito em determinada cidade e que não deu certo. Mas isso não quer dizer que se eu tentar fazer aqui também vai dar errado. Exato. E aí é uma das coisas que a gente chama do mínimo. Testar em espaços menores para saber se vai dar certo. Tem um negócio que a gente chama Living Lab, né? Florianópolis tem um Living Lab, que é um laboratório vivo, em que eu delimito um espaço dentro da minha cidade para testar essas soluções. Ou seja, esse Living Lab pode ter um sandbox, que é uma caixa de areia. Sabe? A caixa de areia eu vou testar e vou vendo se dá certo, se não dá. Vou aos poucos testando. Dentro de um espaço. Então, eu já vi cidades que tem um sandbox de uma rua. Então, eu pego uma solução e vou testar nessa rua. Se deu certo nessa rua, eu testo no bairro. Se deu certo nesse bairro, eu testo na cidade. E aí eu vou sabendo, vou modulando a minha solução, entendendo onde eu posso errar, o que é que eu posso modificar para expandir. Esse teste aos poucos é uma das graças da inovação pública. Me dá essa liberdade e essa tranquilidade de fazer isso. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais dessa estação pública Sapiens. O que vai ter lá? Como é que ela vai funcionar organizacionalmente lá? O que tem? O que a pessoa vai encontrar se for lá? Perfeito. Como eu comentei, a estação pública é esse hub de conexão de governo inteligente. Nós vamos funcionar no Impact Hub do Sapiens Park. E nós vamos ser um ambiente que vai ter um showroom de soluções. Então,
algumas empresas de base tecnológica, algumas startups vão poder expor as suas soluções para governos nesse espaço e constantemente nós vamos trazer governos para se conectarem com as empresas que estão expostas ali ou que fazem parte da nossa rede. Nós vamos construir, nós já temos essa rede, uma rede de conexão entre servidores e uma rede de conexão entre instituições públicas. A de servidores vai muito nessa ideia de capacitar e formar e trazer informações para o servidor público como base desse processo, né, como base da inovação, quem está na ponta, quem desenvolve o legado que os governos têm e deixam. As instituições públicas, a gente quer ter essa rede, nós vamos ter essa rede de conexão com essas empresas de base tecnológica para constantemente trocarem. O que é que eu posso... Você tem governos que têm problemas na saúde. Quais são as empresas de saúde que podem se conectar com isso? Nós vamos ter constantemente essa troca, essas conexões. E nós queremos que as empresas de base tecnológica, essas startups, que constroem, desenvolvem soluções para governos, governos inteligentes, para governos no geral, também possam se desenvolver. A estação, ela busca auxiliar, sensibilizar e ajudar no desenvolvimento do servidor, das empresas públicas, né, das instituições públicas e das empresas que buscam desenvolver soluções tecnológicas. Então nós vamos ser essa conexão, esse espaço de conexão. Aquele que trabalha com soluções inteligentes e aquele que trabalha no governo vão poder constantemente se conectar na estação. E durante o ano, começando agora no dia 22, nos próximos 12 meses nós vamos ter 4 grandes encontros como esse que nós temos no dia 22. Esses grandes encontros vão servir de espaço de conexão e de trocas sobre gestão pública, inteligente e inovadora. Então nós temos já no dia 22 de abril esse primeiro encontro, com foco nos servidores, principalmente nos servidores catarinenses que vão participar de uma formação, vamos ter esse espaço solene de formação. Em maio, no dia 20 e 21 de maio, nós vamos ter o Impacta Mais, que vai acontecer em São Paulo, que é o maior evento de impacto do Brasil, que vai ter um espaço focado em empresas e instituições do Estado para se conectarem. Durante o Startup Summit, nós vamos ter também momentos de conexão, de troca, e em novembro nós vamos ter um outro grande evento desse espaço. Então acompanhe. Eu não sei se tu chegou a falar, de repente eu não vi, essa estação pública é a primeira no Brasil? Não. Já tem. Existem outros espaços, outros hubs no Brasil, mas é a primeira em Florianópolis e a primeira com foco na conexão do servidor nesse espaço. A primeira que tem esse olhar de rede, que nasce em Florianópolis. E, por exemplo, uma instituição pública, uma prefeitura de determinado município tem a vontade de trazer os seus servidores para conhecer e para participar conhecer a estação pública, eles terão acesso, terão... Sim. Como é que funciona isso, né? Sim, nós vamos estar constantemente abertos a essas trocas, constantemente abertos para que prefeituras, estados, instituições no geral pública possam se conectar à estação, porque a estação quer ser esse espaço de conexão. Então, se você servidor, se você prefeitura, catarinense principalmente, que está nos ouvindo e quer conhecer a estação, conhecer outros projetos que a estação vai desenvolver, só nos procurar no Impact Hub Floripa, vai ter lá um espaço de contato e a gente vai trabalhar para fazer essa conexão. Quem é que está por trás desse processo? Quem são as empresas que vão estar coordenando essa estação pública? Assim? A idealização veio do Impact Hub Floripa, co-idealizado com a Exas e com a 8R, e um dos mantenedores, o primeiro mantenedor é a Softplan. Então são essas instituições que estão... São instituições de que, basicamente? Nós estamos falando do Impact Hub Floripa, como eu comentei. O Impact Hub Floripa faz parte de um grupo da Companhia de Impacto, né, que trabalha com impacto. Então, o Impact Hub Floripa tem os coworkings aqui em Florianópolis e, além disso, trabalha com projetos de impacto e de aceleração de startups, de formação e trabalho com inovação pública. A Exas também trabalha com desenvolvimento de políticas públicas e ecossistemas.
A 8R trabalha com foco em B2B, B2C, B2G, que é um trabalho de desenvolvimento de empresas de empresa para empresa e empresa para governo. E a Softplan é hoje a principal empresa de software para gestão pública da América Latina, que tem sede aqui em Florianópolis também. Alanda Silveira, especialista em políticas públicas da Companhia de Impacto, eu quero te agradecer para a gente trocar essa ideia. Como eu falei, é um tema que fica dentro de uma bolha e que precisa ser furada essa bolha para que muita gente conheça e agora também, principalmente o setor público, né, para que os governantes possam também se atualizar nesse processo e dizer que os nossos canais estão abertos. Provavelmente a Câmara vai estar lá sendo representada na inauguração lá do evento. E quem sabe a Câmara possa estar participando também mais ativamente nesse processo e dizer que a gente agradece essa oportunidade. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz com a chegada da estação pública em Floripa. Estamos de portas abertas a todos os servidores, todas as instituições públicas e todos aqueles que querem atuar em prol de um governo inteligente e eficiente. Obrigado. Esse é o Alanda Silveira, o especialista em políticas públicas da Companhia de Impacto, que veio até a Câmara Municipal de Florianópolis, participando com a gente do FloripaCast, né, que é o podcast da Câmara Municipal. Você pode acompanhar toda essa conversa legal que a gente teve nas nossas redes sociais, vai estar lá armazenado no YouTube, mas também vai estar na nossa programação da TV Câmara, canal 11.2, né, na TV digital aberta, e o 16 da NET. A gente vai estar lá sempre reprisando o nosso programa para você que possa conhecer um pouco mais, né, dessa inovação tecnológica e essa estação pública Sapiens, que vai ser inaugurada aí nos próximos dias e vai trazer muitos resultados positivos, principalmente dentro do setor público aqui do estado de Santa Catarina. Obrigado pela audiência de todos e até o próximo programa.